Olá, senhores, sejam bem-vindos a este canal. Eu me chamo Rodolfo. Estamos aqui para mais um tutorial sobre o Mastercam X9. Hoje eu vou mostrar para vocês um método muito fácil para gerar geometrias, tanto em 2 eixos quanto em 3 eixos. É um método muito simples. Primeiramente, eu gostaria de falar para quem ainda não tem um Mastercam instalado em sua máquina, assista outro vídeo que eu postei há algum tempo sobre a instalação do Mastercam X9. Tem os links para download lá, tá super fácil, super tranquilo. Opa, perdão. Senhores, quando vocês abrirem o Mastercam de vocês aí, quando terminar a instalação, ele vai estar cheio de ferramentas, cheio de abas aqui, coisas que a princípio só vão poluir e trazer desconforto na hora de gerar algumas geometrias, alguns desenhos. Assim como essa barra de operações que fica aqui ocupando espaço enquanto a gente desenha essa geometria. Se vocês pressionarem a tecla Alt seguida da letra O, Alt O, essa barra de operações ela vai ficar oculta. Quando a gente quiser utilizar de novo, novamente a gente aperta Alt O. Beleza? De resto, todas essas abas que estão aqui em cima, com exceção da aba File, que ajuda a gente um pouco, nós podemos apagar todas as outras barras de ferramentas que ficam aqui ocupando espaço, para a gente conseguir gerar geometrias de forma melhor. Sendo que todas essas ferramentas que a gente utiliza, é possível a gente encontrar elas através aqui dos menus ou através de um mapeamento de tecla, que eu vou falar para eles, vou falar deles no outro tutorial. Enfim, vamos lá. É importante, antes de começar a desenhar qualquer geometria, é saber o plano no qual a gente está trabalhando. Aqui no canto inferior direito é possível verificar se a gente está trabalhando no sistema métrico ou no sistema inglês, polegada. Além de verificar aqui o sistema de dimensão, a gente deve verificar o plano. Aqui vocês podem verificar que a gente está trabalhando numa vista superior, vamos dizer assim, de uma peça em 3 eixos, que é o eixo X e Y. Por convenção, a gente tem o eixo X longitudinal, o Y transversal e o Z vertical na usinagem em 3 eixos, no caso de uma fresadora. Se a gente quiser trabalhar com torno, a gente tem que mudar esse plano de trabalho. Então a gente vem aqui em planes e ao invés de deixar selecionado top, que é o topo, nós vamos em Late Diameter mais D mais E e seleciona. Aqui a gente consegue trabalhar com peças cilíndricas. Na hora de gerar o código G é muito mais viável e muito mais aceito por diversos comandos. Então a gente tem o D para diâmetro e o Z para comprimento, assim como é na maioria das máquinas CNC, no caso dos tornos. Pois bem, assim como nas máquinas CNC, aqui no Mastercam é comum a gente trabalhar com zeramento, trabalhar com zeros, trabalhar com faces para servir de referência para a gente. E como aqui a tela da gente está meio vazia, a gente não tem nenhuma referência, se você clicar aqui na tela, no botão esquerdo mesmo, só para chamar a tela, e apertar o botão F9, o botão F9 aqui vai aparecer a origem para a gente. Aqui ó, seria como o nosso zero peça. Aqui é a origem de tudo, é a origem principalmente dos nossos desenhos. Eu vou começar falando com vocês das ferramentas aqui no File, né? Tem para criar um novo documento, você pode criar aqui, vamos salvar tutorial. Você vai ter um documento aí, um arquivo que você salvou. Quando você cria um novo arquivo, vocês perceberam?
ele já vem aqui selecionado como topo. Então eu tenho que, se for trabalhar com torno, mudar lá novamente. Eu vou deixar em topo mesmo, só para demonstração. A origem sumiu, a gente aperta F9 ela aparece de novo. Então aqui tem um novo documento. Abrir um documento existente aqui para salvar o documento. A cada operação, a cada geometria que a gente vai desenhando, é importante sempre salvar, para caso o nosso programa sofra alguma alteração, alguma anomalia, ele fecha, ou uma queda de energia, qualquer coisa, é sempre importante a gente vir salvando esses documentos. Pois bem, vamos lá. A primeira ferramenta para a gente fazer um desenho bacana, que eu acho super básico, super fácil de utilizar, fica aqui no menu Create, Line, a operação Endpoints. A gente cria uma linha por pontos, que é o seguinte: você determina o início e o fim dessa linha, tal como determinar o comprimento dessa linha. Eu quero uma linha de 50 mm de altura. Beleza, agora minha linha tem 50 mm de altura. A gente consegue também, através deste mesmo comando, determinar a inclinação. Por exemplo, eu quero uma linha que não esteja a 90 graus. Eu quero uma linha que esteja a 110 graus. Também a gente consegue fazer com o mesmo comando. Vocês estão vendo que eu estou usando o mesmo comando. Olha que interessante este comando. Horizontal. Ele só cria linhas horizontais e você determina a altura a partir da origem. Qual a altura? A origem seria aqui no nosso ponto zero com relação ao ponto zero. Qual a altura dessa linha? Então a gente pode colocar aqui 40 mm. Ela vai criar uma linha que tem 40 mm de distância do nosso ponto inicial. Correto? É uma ferramenta super legal, uma ferramenta super tranquila de usar. A Line Endpoints. Ela também cria linhas verticais aqui, que vão ter a distância também com relação à origem. São ferramentas super úteis aí na hora de estiver desenhando uma geometria, beleza? Outra ferramenta legal, além da Endpoint, é a linha paralela. A linha paralela tem a mesma função do offset do AutoCAD. Você clica na linha e direciona para qual das direções você quer que essa linha esteja. Depois determina a distância dessa linha. A linha 50 mm da primeira linha. É uma linha paralela e igual. Vamos dizer, é a cópia da linha que a gente selecionou aqui para mandar uma linha paralela. Se eu tiver uma linha aqui, por exemplo, vamos criar uma linha de point aqui qualquer. Opa, desmarca a opção para eu criar uma linha. Quando eu crio o comando linha paralela, quando eu utilizo o comando linha paralela, ele é paralelo à linha que eu selecionei. Ele vai no mesmo sentido da linha. Ele não vai no sentido do plano, ele vai no sentido da linha. Então a gente consegue fazer linhas aí em diversos sentidos e direções diferentes. É um comando bem legal também de se utilizar. Então já vimos dois comandos: a linha por ponto e agora a linha paralela. Outra ferramenta bem legal de se utilizar, além dessas duas que a gente já vem utilizando, linha paralela, é criar círculo a partir do centro. A gente vem em Create de novo, Arc, Circle Center Point. A gente seleciona aqui o centro do círculo e o final do círculo. Então a gente consegue criar aí círculos e raios e depois aparar e cortar esses círculos se necessário. Beleza? Outro comando legal é o arco endpoint. Fica também em Create, Arc endpoints, porque a partir desse comando a gente consegue selecionar o início e o fim desse arco e depois selecionar e determinar, por exemplo, a sua dimensão. Ficou um pouco pequeno. É um comando bem interessante de se utilizar também na confecção de desenhos aqui
no Mastercard. Beleza. Um outro comando legal de se utilizar é o fillet. O fillet, para quem não sabe, ele cria um raio aqui, é igualzinho aquele do AutoCAD também. A gente vai em Create, em Fillet, na opção Entity, essa é a primeira opção. Seleciona já o tamanho do raio que a gente quer. Isso vai estar de acordo com o desenho que vocês pegarem. Aqui tem um raio de 5 mm. Eu clico na primeira linha e depois clico na segunda linha. Ele vai aparar esta e vai fazer um raio aqui na pontinha. Eu posso utilizar também o chamfer. Para fazer um chanfre, ao invés de arredondar a ponta, eu vou simplesmente fazer um chanfre nessa ponta. É a opção chamfer. Entities também. Deixei o mesmo valor, clique na primeira, na segunda linha. Ele vai aparar essa aresta. Também bem simples de usar, bem tranquilo. Um outro comando legal é para criar um retângulo. Create. Vamos achar, não estou recordando onde ele fica. Ah, tá aqui. Pô, minha cara. A gente seleciona o retângulo. Pode clicar no centro aqui e fazer o retângulo para qualquer das direções. Ou até selecionar que o retângulo parta do centro. A gente consegue criar retângulos tendo o centro da nossa peça como origem. É um comando bem legal de se utilizar. Então a gente tendo aqui já essas ferramentas para a gente trabalhar na criação de geometrias, a gente consegue trabalhar com qualquer que seja a geometria do desenho que a gente vai trabalhar com ele nas programações, tanto para torno quanto para fresa. Outros comandos legais para a gente estar utilizando, depois, por exemplo, de já criada alguma geometria que ela tenha um lado oposto igual, a gente pode usar o mirror para fazer um espelho dessa geometria que já está pronta. Fica aqui em Xform, tem o mirror aqui. A gente seleciona a partir da origem, ele vai espelhar para a gente aqui essa geometria que a gente acabou de fazer. Uma outra ferramenta interessante é o Trim, que é para aparar entidades. Vocês perceberam que ficou uma aresta aqui? Nem deu interseção, mas eu vou criar uma outra linha aqui para ilustrar isso aí que eu estou falando. Por exemplo, uma outra coisa. Estão vendo que ficou tudo colorido? Ficou tudo em várias cores? Sempre quando a gente usa algum comando de forma, ela fica dessa maneira. Você pode clicar com o botão direito e em Clear Colors, ela vai voltar ao desenho normal. Por exemplo, aqui tem duas linhas se cruzando. Num desenho técnico isso não acontece. Então como é que a gente pode sanar esse problema? Utilizando a ferramenta Trim Break. Essa Trim Break ela vai aparar as extremidades, as linhas que passam por esse desenho. Depois de Trim Break eu vim em Divide, Delete aqui. Mas ela também pode aparar uma entidade, aparar duas entidades, aparar três entidades, pode estender também. Esse comando é bem interessante. Além desse comando, tem um outro comando que eu acho bem legal aqui na parte de cortes, que é o quebrar interseções. Eu vou mostrar como é que funciona. Só vou criar uma geometria aqui que tem uma linha se cruzando. Que legal. Vocês estão vendo aqui que as linhas estão se cruzando e é uma linha só. Eu consigo dividir isso aqui em várias linhas. Posso selecionar toda a geometria do desenho. Isso é interessante na hora de selecionar o perfil para determinar uma usinagem, para determinar um processo de usinagem. A gente seleciona todos aqui em Edit. Na opção Trim Break, a gente vai em Break a Intersection. Vai quebrar todas as interseções. Então, onde era uma linha só, agora a gente tem 3 linhas. Ferramenta bem legal também. Senhores, muito obrigado, forte abraço. Quem gostou, dá um like aí, se inscreva no canal, fica atento para receber os novos vídeos.
Deixe aí suas sugestões nos comentários, suas críticas, a gente vai estar sempre trabalhando para melhorar. Tenha um bom dia, muito obrigado, até a próxima.